Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam conosco neste domingo, dia do Senhor, em mais uma escola dominical, empenhados no conhecimento da Palavra de Deus, trabalhando o curso Conheça a Sua Bíblia. E de uma forma especial, enfatizando a questão cronológica, a questão histórica, ajudando-nos assim a mentalizar a sua sequência e termos mais facilidade de entendermos e assim podermos aplicar mais e mais a palavra do nosso Deus. O nosso estudo hoje está voltado para o sumo sacerdote Ilquias e o rei Josias. Nós estamos aí encerrando o segundo livro dos reis, capítulos 21 a 23, e segundo livro das crônicas, capítulo 33 a 35, nos fala desse quarto período e faz parte dele também o livro do profeta menor Sofonias. E conforme nós já vimos, nós vimos o Pentateuco, os 5 primeiros livros, demos sequência com Josué, que lidera a conquista da terra prometida de Canaã, que se torna a nação, o local da vida da nação de Israel. No seu primeiro momento, sob a direção dos juízes, que eram líderes regionais que se levantaram diante de necessidades da época, mas que tem, após esse momento dos juízes, o sistema de governo monárquico, quando a gente chega então aí nesses 3 livros, de duas partes, Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2 e Crônicas 1 e 2. A gente então acompanha o Reino Unido, que é a direção dos 3 primeiros reis, Saul, Davi e Salomão, que reinaram sobre toda a nação de Israel, e chega nesse período que a gente tem chamado de reino dividido. Conforme o registro bíblico da nação de Israel está dividida na parte norte, chamada Israel, e na parte sul, chamada Judá. E nesse reino dividido, a gente tem destacado alguns personagens para nos ajudar a entender a sequência histórica e cronológica. Então, nós vimos a presença do profeta Elias, bem conhecido nosso, depois dele Eliseu, também muito conhecido, 2 profetas que de uma forma especial aconteceram milagres, coisas extraordinárias. E após Eliseu, a nossa ênfase foi sobre o profeta Isaías, conforme o registro dos livros de Reis e de Crônicas e do próprio profeta, tendo também a participação de profetas menores. E quando nós chegamos agora no século VII antes de Cristo, 600 e pouco antes de Cristo, quando nós temos então aí a história do sumo sacerdote Ilquias, a história do rei Josias, no momento que a parte norte, ou seja, de Israel, tinha sido já estava cativa, tinha sido levada pela Assíria em 722 a.C. Então agora o acompanhamento nessa parte, nesse período, é da parte sul, a parte de Judá,
nesse tempo 600, 650, onde nós encontramos o registro dos seguintes reis: Manassés, Amon e Josias. É interessante porque Manassés, ele reinou 55 anos, mas ele foi terrível. Ele fez tudo o que podia fazer de errado e envolveu o povo de Deus nisso. Ele foi muito mal, conforme registra a palavra de Deus nesses textos que nós passamos, segundo de Reis 21, segundo das Crônicas 33, em envolvimentos de adoração a ídolos, em envolvimentos em questões de consultas a mortos, em envolvimento de profanação do templo, da casa do Senhor em Jerusalém, em envolvimento de imoralidades que acompanhavam esses cultos, e a tal ponto, meus queridos, dele ter sacrificado o próprio filho ao deus Moloque, que era natural o seu povo oferecer, sacrificar crianças a esse ídolo pagão. O rei Manassés chegou a uma situação desta. Então, durante muito tempo, e dá para imaginar como que estava a situação de Jerusalém e de Judá, indo na mesma direção, do Reino do Norte, que nesse tempo já tinha sido dominado pela Síria, e quase boa parte da população levado para a Síria e para países que ela havia conquistado. Mas, meus amados, após Manassés, o seu filho, reinou, Amon, mas reinou apenas por 2 anos, porque seguiu esta mesma direção de erro, de maldade. E em 2 anos ele foi então assassinado, e é interessante que aí então surge o seu filho, Josias, e é interessante que ele começa a reinar muito novo, com 8 anos. Na verdade, ele tinha a posição de rei, mas era os seus auxiliares, e é assim que nós encontramos, conforme o registro, a influência do sacerdote, do sumo sacerdote Ilquias, levando-o a esse direcionamento de piedade, de temor a Deus e de lutar para que houvesse um reavivamento, um despertamento espiritual naquela nação. E nós lemos no capítulo 22 de 2 de Reis, versículos 1 e 2. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, moço ainda, adolescente. Nós encontramos, conforme o registro, ele fazendo o reparo, a reforma no templo. Nós encontramos ele trabalhando, limpando a nação, limpando as situações erradas que tinham sido colocadas pelo seu avô, pelo seu pai, desenvolvendo, portanto, um momento de renovação da aliança com o Senhor, de purificação do templo, de celebração da Páscoa. Então, meus queridos, de fato, nos chama a atenção o posicionamento, a diferença e as consequências desse posicionamento do rei Josias sob
a influência do sumo sacerdote Ilquias, que permitiu, em mais um momento de tão distante do Senhor, da sua vontade, o povo poder viver um tempo de restauração, de aproximação, de renovação espiritual. E no capítulo 23, versículos 24 e 25, nós encontramos um resumo dessa situação, conforme o registro. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Ou seja, quando ele foi reformar o templo, ele achou a Bíblia, né, que há tanto tempo provavelmente estava perdida, com certeza esquecida, diante da situação, há tanto tempo, de tanta confusão religiosa, de tanto desvio espiritual, de tanta coisa errada se manifestando, conforme é próprio do ser humano sem Deus. Mas nesse encontro de Ilquias da palavra de Deus, que encaminha ao rei Josias, ele se quebranta. Ele percebe a terrível situação do seu povo, da sua nação, e ele se determina em obedecer, em conduzir o povo na obediência ao Senhor. E meus queridos, dele, portanto, nós vemos esse testemunho e registro conforme o versículo 25. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Quando nós lemos lá em Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco, quando o povo está próximo à entrada na terra prometida, com uma nova geração daquela que saiu do Egito, e assim recebendo novamente a palavra de Deus para a conquista da terra, de uma forma especial essa convocação. Deuteronômio capítulo 6. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E, meus queridos, nós encontramos, portanto, essa situação na vida desse rei há mais de 400 anos depois, que deixa, portanto, o registro bíblico marcado por ter se determinado, desde novo, desde adolescente, a estar servindo ao Senhor, a estar sendo um instrumento de influência, não para a desobediência, como a maioria dos reis foram, dos líderes, mas para a obediência, numa convocação, meus queridos, para que nós também não desistamos de uma vida séria com Deus, de uma vida marcante para Deus, estando também amando com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Nós encontramos o registro do profeta Sofonias, um dos profetas menores que desenvolveu o seu ministério nesse mesmo tempo,
À noite no culto nós vamos estar meditando um pouco na sua palavra, nesse tempo de tanto afastamento de Deus também, de tanto pecado, pecaminosidade no meio do povo de Deus, da nação de Deus que está caminhando agora para deixar de ser uma nação com governo próprio, porque o reino do norte já tinha sido levado cativo, está próximo agora para o reino do sul, Judá também ser levado. Mas, meus queridos, sempre teve, e conforme veremos à noite, sempre terá o remanescente fiel. Aqueles que não se descuidam, não se perdem diante das circunstâncias no propósito de viver para a glória de Deus, de não desistir, de ser apaixonado por Deus e pelas coisas dele, na certeza de que somente Ele pode de fato fazer diferença nas nossas vidas e através das mesmas, neste mundo tão necessitado da sua graça e das suas bênçãos. Assim, nós então passamos mais esse período do reino dividido. Elias, Eliseu, Isaías, agora Ilquias, sumo sacerdote, acompanhado pelo rei Josias, que marcam o registro, a história do povo de Deus, numa determinação de segui-lo, de não desistir, de continuar buscando, amando com toda a força. Oremos. Senhor nosso Deus, louvamos o Teu santo nome em mais este dia, domingo, dia do Senhor, agradecidos pela oportunidade de termos, conhecermos e estudarmos a Tua palavra e através dela sermos motivados, desafiados e fortalecidos a não perdermos o foco da vida, em primeiro lugar, voltada para o Senhor, na certeza de que as demais coisas o Senhor estará conduzindo, cuidando, suprindo. E assim, ó Deus, reconsagramos a Ti as nossas vidas, os nossos lares, a nossa igreja, e rogamos-te, ó Senhor, um exemplo como de Ilquias e como de Josias, de servidão ao Senhor, de submissão ao Senhor, de obediência ao Senhor. Por mais inclinados que somos a desviarmos, nós estejamos sempre tomando a posição da obediência, da honestidade, da verdade, da pureza, ó Deus, do amor ao Senhor de todo o coração e da convicção de que só o Senhor é Deus e que nada pode ocupar a tua posição de Deus vivo, verdadeiro e presente. Reconsagramos a Ti as nossas vidas, lares, igreja. Pedimos, ó Deus, pelos problemas que temos passado, pelas lutas, ó Deus, que tem nos alcançado, e que o Senhor continue nos renovando a cada dia, para que estejamos firmes na fé, sustentados e fortalecidos pelo Senhor. E oramos também, Pai, por situações que nos chegam, de necessidades, de sofrimentos. Te agradecemos porque temos visto em muitos casos, ó Pai, a situação da cura, Senhor, da bênção conforme, Senhor, desejamos, pedimos-te, mas sabendo também que, ó Deus, às vezes os seus propósitos é diferente, a vitória já nos pertence, não pelo que vai acontecer, mas pela certeza de que com a Tua presença e direção, independente do que aconteça, será sempre o melhor. Assim, ó Deus,
Continua nos despertando a oração, a confiança e ao posicionamento, ó Deus, para que estejamos sendo resposta das nossas orações e instrumentos de adoração ao Senhor e de bênçãos a este mundo, a esta nação, ó Deus, ou mesmo, Senhor, as nossas igrejas tantas vezes enfraquecidas em práticas erradas. Tem misericórdia, Pai. Nos coloca, Senhor, no caminho da submissão, da obediência, da certeza, ó Deus, que esta é a direção de que vai nos trazer o que tanto desejamos, estar na paz, no descanso, na alegria do Senhor e conduzindo os nossos queridos nesta direção. Assim oramos, muito agradecidos, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, um bom domingo, em nome desse Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.